Olá, tudo bom? Como está você? Eu me chamo Sara Borges, este é o programa Conversa com Sara, hoje falando sobre um tema muito importante, ansiedade. Você é ansioso? Conhece alguém que sofre de ansiedade? Então você não pode perder o nosso programa hoje, tem muita coisa boa para rolar. E você, como sempre, é nosso convidado mais que especial. O programa Conversa com Sara está no ar. É isso aí. Eu quero que você compartilhe muito a nossa live nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente aos nossos corações. Com no mínimo 3 pessoas aí da sua família, amigos, familiares, fique à vontade. O nosso tema é muito importante. O Brasil, gente, é o país mais ansioso do mundo. Mostra aí dados da Organização Mundial da Saúde que 9,3% da população sofre algum transtorno de ansiedade, quase o triplo da média mundial. Ansiedade é a segunda doença mental mais comum do planeta, de acordo com a OMS. Mais de 260 milhões de pessoas sofrem deste mal, infelizmente. No programa de hoje, nós vamos mostrar os sintomas e tratamentos para que a doença não evolua até chegar aí ao ponto final da vida. Ao meu lado nessa noite, eu tenho a oportunidade aqui de receber aqui nos nossos estúdios o psicólogo Davi Amâncio. Boa noite, meu querido. Deus te abençoe. Muito boa noite, Sara. Tudo bem? Boa noite a todos que estão conosco nesta noite. Que bom estar aqui com o psicólogo Davi Amâncio falando sobre este tema muito importante nesses dias que nós estamos vivendo, né? Estamos todos ansiosos, né? Parece, né, que desde o ano passado para cá, muitas pessoas têm comentado sobre, né, crises de ansiedade, sobre transtorno, sobre problemas emocionais e é muito difícil, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas devem lhe procurar pedindo aí socorro. E sem dúvida, na verdade, até depois da pandemia, nós tivemos um aumento considerável, né, de pessoas acometidas com crise de ansiedade. Meu Deus. E isso revela também a grande importância de tratar do tema, né? Verdade, verdade. E você aí na sua casa, você precisa compartilhar bastante a nossa live nessa noite aí com aquela pessoa, fulano é ansioso, então eu vou pedir para ele assistir. Então, compartilhe bastante, dê o seu joinha aí no nosso canal. Você que não é inscrito também se inscreva o mais rápido possível, tá certo? Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Davi Amâncio, por que o Brasil é considerado este país tão ansioso? O que leva as pessoas a serem tão ansiosas? Na verdade, Sara, eu diria que não é uma particularidade do Brasil, mas os países capitalistas, eles sofrem muito com a ansiedade, sobretudo porque com a ascensão do capitalismo veio também o imediatismo. Então tudo é para ontem. Verdade, Tudo é verdade. para ontem, né? Então esse imediatismo acarreta uma série de transtornos e na esteira desses transtornos temos a ansiedade. Verdade. Vale lembrar que, inclusive, pode se tornar um livro posteriormente, caso eu viva o suficiente para isso. Eu pretendo escrever algo sobre o tempo, Sim, porque parece que o ser humano, na tentativa de controlar o tempo, acabou ficando descontrolado, verdade. né? O Agostinho disse que o tempo é uma ilusão, só que é uma ilusão que nós levamos muito a sério. E aí criamos um relógio, não é? O ser humano criou o relógio e pensou que ia conseguir domar o tempo. Só que em contrapartida, quem ficou descontrolado foi o ser humano. Sim. E vive aí correndo atrás do tempo, Verdade. correndo contra o tempo. Verdade. Então, isso é muito evidente nos países fica muito claro nos países capitalistas, porque nós temos empresas que têm metas para bater, né? E essa agora, globalização, né? Isso, o país globalizado, então nós temos metas, tem sistema de premiação para quem bater a meta, e aí vamos naquela correria. Temos até o alpinista social, que é aquele que para subir vai pisar no outro, né?
nessa escalada. Sempre então, querendo ser um melhor que o outro, né? Isso, né? Então, infelizmente, nós estamos imersos nesse sistema e parece que tudo está preparado para adoecer o ser humano. É verdade. E, por vezes, nós não percebemos o quanto estamos adoecidos. Culturalmente, no Brasil, não se cuida da mente como se cuida do corpo. Então, Se cuida mais do corpo do que da mente. puxa, O que é lamentável, né? demais. Então, o índice de depressão tem aumentado assustadoramente. A ansiedade, e geralmente uma depressão começa com uma ligeira ansiedade, que vai evoluindo, né? Então, se alguém hoje, por exemplo, me pergunta o que é ansiedade, é uma pergunta clássica, Sim, não é? sim, sim. Já vou precipitando logo o que seria a ansiedade. Aí a gente recorre a uma obra que é muito, muito importante na literatura lacaniana, que é o Seminário 10 de Lacan, de 1962. E aí ele afirma que a ansiedade é ter em excesso. Agora imagine, parece um paradoxo, né? É verdade. É ter em excesso. Então, como é que a gente trata agora a ansiedade? Então, seria levar a pessoa para o atendimento especializado e, ao contrário do que se faz normalmente no Brasil, é porque fulano tomou um remédio e ele equacionou a ansiedade, aí recorre a uma farmácia, tenta comprar um ansiolítico. Não, não faça isso. Eu geralmente tenho dito, não faça isso. O perigo da automedicação. Procure um profissional especializado para tratar a ansiedade. Verdade. E aí o lugar dela aparecer vai ser na fala, de acordo com Lacan, é na linguagem que ela vai aparecer, aquilo que está em excesso, que geralmente tem a ver com o outro. Essa ansiedade tem a ver com o outro. Então, nesse seminário 10, inclusive, que é a Angústia, o nome do seminário, né? Os seminários de Lacan foram transformados em livros. Então, ele fala sobre a angústia, que ele cria a metáfora de um animal e diz que quando a pessoa se procura na lente do olho do animal, não encontra, aí a pessoa fica angustiada. Seria o mesmo que dizer, eu não me percebo no mundo do outro, eu não consigo me encontrar nele ou nela, eu não me vejo participando da vida dele, dela. Puxa. E aí, por isso, eu fico angustiado. Junto com a angústia, temos a ansiedade. Puxa. Entendeu? Você aí de casa, você já percebeu aí que a nossa noite vai ser maravilhosa. Compartilhe, dê o seu joinha, participe no nosso chat. Você pode entrar nos nossos comentários aí, você pode participar perguntando. E o Davi, ele vai estar também respondendo aí nos nossos comentários. Você pode deixar a sua perguntinha. Mas nós vamos para a nossa primeira pergunta dessa noite. Vamos lá? Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de saber o que é a ansiedade. Ela é uma doença, né? Ela está associada a mal-estar, a falta de ar, a temor pela morte. Ela é uma doença psicológica, né? Gostaria também de saber qual a diferença da ansiedade e os transtornos de uma ansiedade. Ok. Né? Qual é essa diferença, Davi Amâncio? Porque assim, né? Existe a ansiedade que ela é considerada normal e até onde que essa ansiedade ainda ela é normal e quando ela é um transtorno já? Na verdade, nós estamos falando aqui da ansiedade patológica, aquela ansiedade que vem como transtorno. Como classificar um transtorno? É quando acaba comprometendo as suas atividades e o entorno, né? Não apenas eu estou prejudicado, mas eu estou prejudicando as pessoas que convivem comigo. Então, nós temos aí se desenhando um transtorno, né? O quadro de um transtorno. É quando eu, por exemplo, tenho comprometidas atividades que eu gostava antes de fazer, que tinha prazer, e agora essas atividades já estão comprometidas. E, por último, é quando as pessoas que convivem comigo passam a se queixar, passam a dizer
de como estão tendo dificuldades para lidar comigo naquela ansiedade. Então, nós temos aí instalado um transtorno. É bom lembrar que todos nós, seres humanos, né, eventualmente ficamos ansiosos. Sim, a ansiedade é um traço inerente da condição humana, né? Nós estamos falando aqui dessa ansiedade como um transtorno, que pode, junto com ela, né, aparecer alguns sintomas provenientes dela, que são falta de ar, né? Algumas pessoas se queixam de falta de ar, taquicardia, que é quando o coração bate mais de 100 vezes por minuto, sudorese. Nós temos também outras pessoas que se queixam de que não conseguem sequer dormir, então provoca insônia, tensão muscular, tudo proveniente da ansiedade. Agora, ela faz a mesma pergunta que eu respondi há pouco, porém eu vou responder agora à moda, ao jeito Davi, né? Eu respondi no jeito Lacan de ser, né? Que é ter em excesso. Né? Mas se alguém me pergunta hoje o que é ansiedade, eu digo é tentar controlar o incontrolável. Né? Quando você tenta controlar o incontrolável, então você está ansiosa. E aí, geralmente, quem acaba descontrolado somos nós. Verdade. Isso no relacionamento é muito comum. Quando um tenta controlar o outro, geralmente acaba descontrolado. Verdade, né? Quantas pessoas não vivem essas dificuldades no relacionamento, né? Isso. Aí o relacionamento começa ficando tóxico exatamente por conta dessa ansiedade, que é tentar controlar o incontrolável. Ok. Tá respondido aí para você, Cida. Tenho certeza que você em casa tem muitas dúvidas, muitas coisas aí, né? Para poder perguntar aqui para o nosso querido Davi Amâncio, falando sobre ansiedade, gente. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e estamos ansiosos, né? Não tem para onde correr. Nós estamos preocupados com o amanhã, né? Eu me lembro de uma charge logo assim no final do ano, que as pessoas, né, abriam a porta assim para 2021 com aquele medo já do que tinha para vir, né? Porque, né, todos estamos, né, preocupados porque nós não sabemos ainda como é que vai ser, se a vacina vai funcionar mesmo, mas estamos aqui. Ansiosos, mas estamos. Inclusive, nós temos na literatura uma obra de Freud também que é muito importante para falar da ansiedade, que é Inibição, Sintoma e Angústia. Uma obra de 1926. Ele divide em 2 tipos de ansiedade, que é a realística e a neurótica. A realística é quando você tem um objeto claro, por isso você fica com medo, né? Você tem algo muito claro, está bem desenhado. Sim. A neurótica é quando você não tem razão, não tem uma razão de ser, não tem nada que indique, entretanto a pessoa fica ansiosa. Segundo Freud, a ansiedade é um dos sintomas mais primitivos que acompanham o ser humano, que ela desponta na mais tenra idade, né? E aí é bom lembrar que agora, por conta da pandemia, nós temos muitas pessoas desenvolvendo, inclusive, essa ansiedade neurótica, que não tem um objeto claro. Você não tem nada definido, você não tem nada bem desenhado, não tem nada circunscrito, mas a pessoa está ansiosa. Né? E aí tem um autor que ele diz que mais da metade das nossas preocupações decorrem de coisas que nunca vão acontecer. Puxa. Entretanto, a gente fica ansioso. Verdade. Você que está em casa, você é uma pessoa ansiosa? Qual o nível aí de ansiedade que você está vivendo aí nesses dias? O doutor aqui, Davi Amâncio, falando conosco hoje sobre ansiedade. Eu queria saber, Davi, os tipos de ansiedade. Você comentou aí alguma coisa assim sobre essa questão dos tipos de ansiedade? É só um tipo? Existem vários tipos? Cada pessoa apresenta um tipo diferente de ansiedade? Não, essa foi a forma como Freud classificou. Ele dividiu em 2 tipos de ansiedade, realística e neurótica. Né? No DSM-5 e no CID-10, que são os nossos manuais, um é o internacional, que é o DSM-5, e no CID-10 nós temos lá vários tipos de transtornos de ansiedade, né? Inclusive nós temos episódio depressivo, somente para depressão nós temos da letra F30 até
a letra F, 42. Gente, é coisa. Então, nós temos vários tipos de depressão. Aí nós temos depois também a ansiedade, que ocupa um capítulo inteiro, né? Seguido aí de 10 números para os transtornos de ansiedade, né? Tem transtorno de ansiedade generalizado, tem transtorno de ansiedade sem causa específica. Você veja que nós temos uma infinidade né? Agora, inclusive eu preciso até corrigir algo aqui, antes que o conselho venha me advertir, na verdade, que eu não sou doutor, sim, porque eu não fiz um doutorado, né? Aí eu preciso pontuar isso aqui, porque só quando eu fizer o doutorado, aí eu posso ser chamado de doutor. Sim. Até lá, apenas Davi, apenas psicólogo, mas não doutor, né? E eu falo isso sem querer ser deselegante, mas apenas para que eu não me veja incorrendo no perigo de ser advertido pelo Conselho de Psicologia de Vitória da Conquista. Certo, certinho. Nós vamos aí para a nossa segunda perguntinha da noite. Boa noite, Sara. Eu quero aproveitar o tema importante de hoje para tirar uma dúvida. Como é a questão do diagnóstico de TOC? E uma vez feito o diagnóstico, esse tratamento é apenas com terapia ou existe algum caso que vai precisar do tratamento medicamentoso? Obrigada e um abraço. O diagnóstico do TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, ele vem acompanhado da ansiedade, né? Do transtorno de ansiedade, porque geralmente a pessoa que tem TOC, ela vive imersa nessa ansiedade. Agora, quanto à introdução de medicamentos, aí só o psiquiatra. Nós não prescrevemos. Por quê? Eu até costumo lembrar de uma fala de uma professora minha. O medicamento que a gente trabalha não se acha na farmácia, que é a autoconfiança, verdade, autoestima positiva, senso de valor próprio, verdade, né? Essas coisas a gente não encontra na farmácia para comprar. Mas aí, precisando de uma intervenção medicamentosa, há que ser, então, o psiquiatra. Né? Mas aí seria precipitado da minha parte dizer, né? Porque cada caso é um caso, existe caso de TOC que pode ser muito bem equacionado por meio de uma psicoterapia, que é o atendimento sequenciado. Entendeu? Agora, existem casos que, de fato, até por estar já num estágio mais elevado, talvez precise do profissional que possa prescrever um ansiolítico, que no caso é o psiquiatra. Mas aí é muito prematuro, eu tenho que ter mais dados, mais elementos para que eu possa daí encaminhar se for preciso. Não tenho dificuldade nenhuma de encaminhar para um colega que trabalhe com psiquiatria, mas é preciso primeiro passar pelo psicólogo para verificar se a demanda da pessoa justifica uma intervenção medicamentosa. Caso não, então a psicoterapia resolve, entendeu? Ok. Fabi, um abraço para você, Fabiana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, é muito importante também, né, Davi Amâncio, que a pessoa ela faça terapia, né? A pessoa que ela está percebendo que ela não está legal, que ela está diferente, as pessoas que estão ao seu lado têm percebido isso, a pessoa ela precisa procurar ajuda, precisa procurar fazer terapia. Inclusive, eu devo falar nos próximos dias sobre suicídio numa das emissoras aqui de Conquista, porque nós tivemos um caso aqui que passou um tanto despercebido. O rapaz se enforca numa ponte e parece que agora a vida segue, mas aquilo ali pode ser a ponta de um iceberg. Então, o outro caso que me chamou a atenção, que foi o caso que a imprensa veiculou como um surto psicótico, foi o do rapaz lá do Farol. Isso, do policial. Que se foi um surto psicótico, é uma emergência médica. Então, deveria ser tratado como emergência médica e não da forma como foi tratado. Foi polêmico, né? Eu ia até falar disso mais tarde,
Mas já que o senhor falou, já começou aí a falar, muitas Então, pessoas criticaram, né? A forma como foi tratado foi uma forma, no mínimo, eu vou tentar usar uma palavra para ser delicado, né? No mínimo ingênua. Por quê? Porque se foi um surto psicótico, o rapaz deveria ser sedado e encaminhado para o hospital. E o surto psicótico, o que é? É essa crise em nível altíssimo? É porque a pessoa foge da realidade, ela sai da realidade. No surto psicótico, ela sai da realidade. Então, eu digo se foi um surto psicótico, que pode também ter sido, não estou afirmando, o uso de substância psicoativa, eu não sei. Agora, a imprensa veiculou como surto psicótico. Tendo sido, o tratamento deveria ser outro. E provavelmente teríamos evitado aquela morte. Né? Ok. E o caso aqui me chama a atenção porque na literatura nós temos uma obra de 1897, que é a de Durkheim, que é o suicídio, que ele divide em 3 categorias de análise, que é o altruísta, o egoísta e o anômico. O que nos interessa nesse momento principalmente é o anômico, que é aquele que insurge contra as regras e é muito comum em tempos de recessão, em países com recessão, e o clima está propício no Brasil, está propício, então ele insurge contra as regras, contra as leis e comete o suicídio. Então, nós precisamos ficar atentos, porque aquilo ali pode ser a ponta do iceberg. Sim. Porque o que tem de gente que não está conseguindo lidar com a crise financeira do país não é brincadeira. É verdade. Não é brincadeira. Verdade. A pandemia, ela veio e trouxe consigo outros problemas, não apenas na saúde. É verdade, porque nós já vivíamos em crise, né? Já se falava antes de crise, né? O Brasil está em crise, nós estamos em crise. E chegou aí a pandemia, Isso. chegou aí nesse ponto. Isso. Então, é como se fosse lente de aumento, foi aumentando. Então, nós temos hoje problemas na economia, temos problemas familiares decorrentes da pandemia. Verdade. Então, foi um efeito cascata. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, eu diria que a gente não precisa ficar esperando agora o Setembro Amarelo para falar sobre suicídio. Né? A gente Mas precisa o falar suicídio, agora. Davi Amâncio, seria o que? Já o final disso tudo, né? Porque antes a pessoa, para se constatar um diagnóstico de ansiedade, ela se pode primeiro, antes, buscar essa terapia, buscar esse início. Existe um início da doença, aonde ela desencadeia, porque, né? Aí esse rapaz chegou ao suicídio, né? No caso aí, ao ponto final. Mas houve um início. E se tivesse tratado antes? Essa pergunta é excelente, porque inclusive está na pauta para eu falar quando tratar do suicídio. Sempre que eu trato o suicídio, eu utilizo 2 autores que são muito importantes, que é o Deleuze e Guattari. E aí eles falam sobre a perda dos horizontes da existência. Quer dizer, existem pessoas que estão perdendo os horizontes da existência. Verdade. Quer dizer, e às vezes quem está por perto não percebe. E aí a pessoa está num processo que a Karina Okajima Fukumitsu chama de processo de definhamento. Né? Definhamento. E aí o que é que ocorre? O suicídio é apenas o ápice daquilo que começou bem antes. Tenho falado também muito sobre depressão silenciosa, que embora não esteja catalogada nem no DSM-5, nem no CID-10, me parece que é a mais grave, ao contrário do que parece ser, que a depressão grave é a mais terrível. Não, me parece que é a depressão silenciosa. Porque como nós vamos tratar aquilo que não aparece, que não se mostra, entende? Então, como é que você vai tratar algo que não tem sintomas? Sim. Ninguém nota, a pessoa não mudou absolutamente nada na sua rotina de trabalho, não mudou em nada.
Foi o que os familiares disseram sobre o rapaz, né? Que Pois era é. um rapaz educado, alegre, uma pessoa de bem com a vida e de repente... Exatamente. Então eu estou falando muito sobre essa depressão silenciosa que eu pretendo escrever algo para minha posteridade ler. Existem autores que só fizeram sucesso depois que morreram, né? Quem sabe a minha posteridade vai ler. Depressão silenciosa, viu? Aí se chama de surto, né? Fulano surtou, tava bem, era uma pessoa tranquila e de repente... Ô Sara, e a expressão do nada? Do nada. Não existe, né? Não existe absolutamente alguma coisa que aconteça do nada. Existe uma história, embora a gente não conheça, muitas vezes, a gente não perceba, mas existe uma história. E eu chamo a sua atenção, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo, para perceber o outro que está perto de você, que muitas vezes passa despercebido. Verdade. É isso aí. Tá gostando aí da nossa noite? Está apenas começando. Nós vamos agora para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Aproveita, compartilha, participe aí no nosso chat, tá certo? Tá valendo demais a sua participação. Mandar um abraço especial aí para todos os nossos irmãos aqui da Igreja Batista da Paz, para o nosso querido pastor Josué, a Rúbia Carla, todos vocês que estão nos assistindo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta. Não são os prédios, muito menos as denominações. Quando alguém escolhe se tornar igreja, essa escolha é muito mais profunda do que passar a frequentar um templo ou seguir um líder. A igreja deveria ser respeitada como a cultura de um povo, muito mais do que a cultura do lugar onde nascemos, mas a cultura que conscientemente alguém escolhe adotar para si. Essa igreja é muito mais do que fazer parte de um segmento organizado da sociedade que por si só já seria digno de respeito. Essa igreja é um estilo de vida baseado nos ensinos do seu Mestre e Senhor Jesus Cristo. Estilo de vida esse que tem como princípios amar o próximo, respeitar as autoridades constituídas, ser honesto, cumprir suas obrigações como cidadãos. Essa igreja é não retribuir o mal com o mal, mas aprender a amar a quem os odeia e orar para o bem dos que os perseguem. Essa igreja é contribuir para um mundo melhor para todos. Quando a igreja contribui em suas respectivas denominações, ao contrário do que a mídia distorce e difama, ela sabe que contribui pela causa daquilo que crê. Através da igreja, milhões de pessoas têm suas vidas transformadas, famílias reconstituídas, drogados, viciados e criminosos são devolvidos à sociedade aptos para contribuir para um mundo melhor. Pessoas que, à beira de tirar suas próprias vidas, encontram uma nova razão de viver na igreja. A igreja, através de suas obras sociais, tem sido uma fonte de esperança para milhões de famílias quando os governos não conseguem. A igreja, por si só, é essencial para o seu povo e, pelo que ela faz pela sociedade, é extremamente relevante em tempos de crise. A igreja é, sim, essencial. Uau, que noite maravilhosa falando sobre ansiedade. Ao meu lado, o Davi Amâncio, psicólogo, falando sobre este tema, gente, tão importante que é ansiedade. Como está aí o seu coração nesses dias? Está ansioso? Conhece alguém ansioso? Ainda dá tempo você compartilhar aí, tá certo? Deus abençoe a sua vida, continue ali abençoando, lhe dando aí muita sabedoria para ajudar aí muitos corações ansiosos. Nós temos aí outra participação, vamos ver? Boa noite, amados. Doutor Davi, gostaria de saber qual a diferença entre síndrome do pânico e ansiedade. Obrigado pela oportunidade. A diferença, Davi, entre síndrome do pânico... É interessante a pergunta dela, porque, inclusive, eu pretendo também
produzir alguma coisa nesse sentido. Porque, apesar de passar um tanto despercebida, às vezes as pessoas elas dão atenção à depressão, transtorno bipolar agora, por exemplo, tem muita gente falando sobre transtorno, as fobias também, né? São tantas que apareceram agora, muitas, né? São tantas. Mas a ansiedade, pesquisas apontam que a ansiedade, ela está presente na maioria dos transtornos. Puxa. A ansiedade está lá. E com a síndrome do pânico não é diferente. A ansiedade também está lá. E como classificar, então, uma crise de pânico, né? Seria a ansiedade potencializada, só que ela vem acompanhada desse medo, que às vezes é inexplicável, né? Aquela sensação de um pânico que a pessoa não sabe explicar. Nem às vezes, não tem uma noção clara do que está, né, do que a pessoa está com medo. E aí nós lembramos da ansiedade neurótica, né? Parece muito rápido, né? Quando a pessoa ela está, né, tem... elas por vezes vem acompanhada até de alucinação, porque a pessoa não tem um objeto claro. Não é? Pode desenvolver, inclusive, complexo de perseguição. Né? Mas é muito importante que, se a pessoa se percebe em uma crise de pânico, é muito importante que ela não se desespere. Agora, procure ajuda especializada. E quem está acompanhando ela, né, é muito importante que procure um profissional especializado para trabalhar essa demanda. Então, a crise do pânico, ela seria uma crise de ansiedade, né? O que é uma crise de ansiedade? Só que foge da ansiedade comum, dessa ansiedade convencional, porque ela vem acompanhada desse pânico. Daí porque síndrome do pânico, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar num determinado local e sentir um medo que ela tem tanto medo, por exemplo, de ficar só, por exemplo, de altura. Ela tem tanto medo e ela não sabe, às vezes, nem explicar por quê. Verdade. Por que você está assim? Ela não sabe, não tem um objeto definido, né? Então, é por isso que eu recorro à obra do Freud, que é Inibição, Sintoma e Angústia, para dizer que essa ansiedade que está ali, circunscrita nessa síndrome do pânico, é da ordem da ansiedade neurótica, porque, por vezes, não tem um objeto claro. Puxa, algo muito assim irreal, né? Verdade. Agora, é importante frisar, Sara, que não se deve banalizar o sofrimento do outro. Verdade. Né? Não se deve banalizar o sofrimento. Pelo contrário, acolher, legitimar aquele sofrimento. Verdade. Porque se tem uma coisa que pode ser terrível para quem sofre, é alguém dizer, para, isso não é nada não, menina. Verdade. Né? Ou então, você não tem motivos para isso. Ou então, seja forte. Isso. Seja forte. Engole o choro. Nós ouvimos muito isso quando pequenos, né? Então, não se deve. Eu fico pensando quando essa pessoa que diz seja forte, ela tiver que admitir que é fraca. E aí? Né? É complicado. Ou então ela tiver que dizer, cansei de fingir que sou forte. Sim. E agora? Então, é importante pensar sobre isso. Muitas vezes a gente vê essa ansiedade na vida dos jovens. E muitas vezes a família não dá o devido valor, né? Não, fulano é muito jovem ainda. Não, isso aí é uma bobagem, é uma crisezinha, isso aí vai passar e deixa. E mais tarde, muitas vezes, lá no seu quarto, ou, né? Inclusive, até nomear como frescura, né? A gente ouve se falar que verdade, às vezes, verdade. Né? É frescura, que depressão nada. Né? Merece levar aí, né? Muitas pessoas sem sabedoria merecem levar uma surra, né? Tá merecendo isso, aquilo, outro. Né? Precisa se ter bastante cuidado com essas questões, respeitar o outro.
É falta do que fazer. Se tivesse o que fazer, trabalhando, estaria aí com depressão. Isso é no senso comum. No senso comum isso funciona muito bem. Aliás, minha esposa diz que senso comum é a sensação de que sabe. Então, no senso comum surgem essas expressões, né? E a gente, infelizmente, está vivendo num país que nós temos pessoas negando a ciência, o que é grave. É grave, né? Por exemplo, a pandemia no início já se falou que era uma gripezinha. E aí, até hoje? Que gripezinha que matou tanta gente, né? Então, no senso comum, não funciona. Então, é importante frisar que nós nunca precisamos tanto levar a sério a ciência como agora. E não banalizar o sofrimento do outro, acolher, entendeu? E procurar um profissional especializado para cuidar do caso. Verdade, verdade. Tem uma pergunta aqui que diz assim: quais os sintomas psicológicos e físicos de uma crise de ansiedade? O senhor comentou um pouco, não foi? Foi. Falta de ar é um sintoma clássico. Eu percebo que as pessoas logo falam, eu estou aqui com falta de ar e... Falta de ar, sintoma clássico, tremor, né? Tem gente que treme as pernas, as mãos, sudorese, né? Tem gente que costuma, inclusive, transpirar bastante, viu? Outros, taquicardia, né? Que já Nesse falamos momento, aqui. a pessoa está tendo uma crise. Crise de ansiedade, né? Aí, o que fazer em meio a essa crise de ansiedade? Como ajudar, né? Eu tenho dito que não existe receita pronta como se fosse um bolo. Não existe. O que existe é gerenciar essa ansiedade, é manejar essa ansiedade. Como? Respira fundo, já ajuda bastante, né? Respira fundo. Tenho também recomendado qualquer atividade que exija paciência, porque na ansiedade a pessoa perde a paciência, né? Eu até falei outro dia que tudo muito rápido, né? Eu lamento que até o feijão agora já vem catado. Porque antigamente até o feijão a gente precisava catar, né? Isso exigia paciência. Olha, nós mulheres gostamos tanto dessa vida mais prática, Pois né? é. Eu já gosto de comprar até a verdura já cortadinha para poder facilitar a hora do almoço. Pois é, essa rapidez, né? É. Essa rapidez. E o gostoso é realmente, né? A comida, né? Todo aquele processo no fogão de lenha, devagarinho, tudo, né? Feito com muito amor, com muito cuidado. Nós não nos tornamos o que tornamos da noite para o dia. Foram doses homeopáticas de pressa. Verdade. Estamos com pressa o tempo todo, né? Correndo, ninguém sabe atrás de quê, né? E o segmento empresarial, o mercado, de modo geral, para atender a esse apelo, né? Por rapidez, comodidade, né? Dessa geração micro-ondas. Então, cria tudo. O que não tiver, cria para facilitar a vida da gente, mas, ao mesmo tempo, também alimentar a nossa ansiedade. E as crianças, a gente já vê as crianças ansiosas, né? Elas querem as coisas rápidas e já ficam nervosas. Menino, calma. As crianças não têm paciência com os idosos. Porque já vê os pais já não terem paciência, né? Já vive naquele ambiente. Isso. Tem gente que já vive num ambiente de estresse mesmo, né? Submetido àquele estresse. Tem criança que já vive em estado de alerta, né? O tempo todo. Né? O tempo todo. Então, é lamentável que, infelizmente, nós chegamos a esse ponto. O que fazer agora? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer o caminho de volta. Mas, pelo menos, trabalhar com redução de danos. Redução de danos, né? Talvez a gente consiga melhorar alguma coisa. Melhorar aí um pouquinho. Vamos aí para mais uma pergunta? Boa noite, pastora Sara. A pergunta é: como saber se a pessoa está com depressão ou ansiedade? Muito obrigada e boa noite. Fica assim, às vezes, meio complicado a gente saber. Parece que um puxa o outro, né? Olha, na verdade, nós estamos falando de duas coisas distintas, né? A depressão geralmente vem com a apatia, a pessoa tende ao isolamento. Se estamos falando não de um episódio depressivo ou
se estamos falando de uma depressão grave, né? Uma depressão maior, né? Como alguns queiram, porque pode ser nomeado depressão maior ou depressão grave. Então, se estamos falando disso, então ela vem geralmente com aquela perda de interesse pela própria vida, perda de interesse por coisas que antes tinha prazer, né? A pessoa tende ao isolamento. Algumas pessoas não gostam sequer de ver a luz do dia, gostam de ficar num quarto, de preferência, sem luz, né? Aí chora a pessoa, muito, né? Algumas choram, outras não, né? Mas é muito comum também que ficam introvertidas, né? Ficarem introvertidas. E é bom que se diga também que, diferente da ansiedade, que a pessoa pode estar adrenalizada, na depressão acontece o contrário. E aí Freud chamou de melancolia, né? O que nós chamamos hoje de depressão, Freud nomeou como melancolia. Está na obra Luto e Melancolia. Isso. Então, ao contrário da ansiedade, que a pessoa pode ficar adrenalizada, né? Tudo muito rápido. Já na depressão, a pessoa tende à melancolia. Então, ela fica muito mais lenta do que uma pessoa que está com ansiedade. Ok. Irmã Laíse, um abraço aí para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus toda essa família aí abençoada. Eu queria, Davi Amâncio, que o senhor falasse um pouquinho sobre o luto, né? Quantas pessoas não estão vivendo hoje o luto, né? Estão passando por esse momento difícil. Muitas pessoas tiveram perdas irreparáveis nessa pandemia. Como administrar tudo isso sem correr o risco de entrar em um quadro de ansiedade e depressão? Parecem que muitas pessoas elas não conseguem passar do luto, né? Elas vivem o luto de forma intensa. Parece que não querem sair, a gente recomenda, você precisa voltar à vida, precisa fazer uma terapia, precisa fazer alguma coisa, precisa virar essa página, e é difícil. E é importante frisar que a vivência do luto, ela é diferente de cultura para cultura, né? Verdade. Existem culturas que vivenciam o luto assim, cantando, fazendo festa, né? Poxa. De cultura para cultura pode haver uma diferença grande. Um choque, né? Por até. exemplo, na cultura judaica tinha as carpideiras, né? Que eram chamadas para chorar. E existem lugares que, ao invés de chorar, ficam sérios. Por exemplo, na Alemanha é muito sério. É muito compenetrado ali. E já em outros locais, festa. Então, é de cultura para cultura, varia muito. Mas nós não estamos falando aqui estamos aqui para falar sobre a vivência do luto, né? Mas como elaborar o luto, processo de elaboração. Nós precisamos falar de alguma coisa que é muito sério sobre o nosso tempo, que nos foi imposto a privação da liberdade. Nós não escolhemos. Nós tivemos a nossa liberdade, né, que foi retirada, e nós precisamos ficar em casa. Nós tivemos toque de recolher. Eu me lembro que teve um carro do Corpo de Bombeiros pedindo para todo mundo ficar em casa. Eu me lembrei... Eu vi um vídeo assim também. Parecia um cenário de guerra. Isso. Né? Parecia um cenário de guerra. Então, nos foi imposto a privação da liberdade. E o Sartre diz que o ser humano tem vocação para a liberdade. Lacan afirmou que nós adoecemos quando é retirado de nós um fragmento da nossa liberdade. Aí a gente adoece. Poxa. Nos relacionamentos isso é muito sério. Porque quando um tira a liberdade do outro, pronto, aí o relacionamento adoece. Bom, como se não bastasse, nós não conseguimos viver o luto como de costume fazíamos. Porque agora os velórios têm uma quantidade limitada de pessoas. Puxa. O tempo ficou mais rápido para o velório, né? Tem uns que não podem nem velar. Isso. Mudou o layout, né, do velório. Então, o que é que acontece com isso? Nós não escolhemos isso. Nós fomos obrigados a isso. Isso aí já é um agravante. O que fazer diante disso, então?
Por incrível que pareça, isso pode afetar no processo de elaboração do luto. Por quê? Porque a pessoa não teve tempo suficiente Para viver, né? para se despedir do ente querido. Poxa. Esse é o detalhe. Então, o que é que ocorre? Talvez a gente comece a colher um saldo, não num futuro muito distante, mas num futuro bem próximo, um saldo de doenças mentais decorrentes desse luto mal elaborado, esse luto que não foi processado, entendeu? Então, eu quero até me dirigir às pessoas que perderam um ente querido. Primeiro, dizer que me solidarizo com vocês, me solidarizo. Segundo, dizer que se precisar de ajuda, conquista é farta em profissionais em psicologia. Procure ajuda especializada se você não está dando conta de elaborar o luto. Mas, por favor, não faça essa travessia sozinha. A importância de fazer terapia novamente, né? Fazer terapia. De conversar. O ser humano tem essa vontade, Leva para né? análise, leva para análise. Por que as mulheres têm mais vontade de conversar, né? Parece que existe muitas coisas dentro de nós que precisamos, né, externar isso. Botar Então, pra fora. a importância de você conversar e muitas vezes conversar com alguém que não é de casa. Porque assim, parece que a pessoa que está do seu lado não vai lhe entender quanto outra pessoa que é neutra, né? É, exatamente, exatamente. E é importante frisar que, às vezes, você eventualmente pode conseguir alguém que possa contar um segredo. Qual a diferença, então, de um psicólogo, de um profissional em psicologia? É que, além de ouvir e guardar o sigilo, né? O sigilo é uma condição sine qua non para quem pretende ser psicólogo ou psicóloga, né? Então, o sigilo daquilo que ouve agora, ele vai saber o que fazer com aquilo que ouve. É a grande diferença entre conversar com ele ou ela ou conversar com um amigo, com a amiga, que também pode lhe ouvir e guardar segredo. É que o psicólogo vai saber o que fazer com aquilo que ouve. Subentende-se, né? Ele vai saber o que fazer, porque ele vai manejar a abordagem que ele trabalha, seja psicanálise, teoria de esquema, ou TCC, né, que é teoria cognitiva comportamental, ou fenomenologia, mas ele vai saber o que fazer com aquilo que ouve. Ele vai trabalhar a consciência, né, e a ciência da mente, né, e vai saber o que fazer com todo aquele conteúdo. Ok. Importante aí profissionais bons, né? É muito importante a gente se preocupar, né? Quem procurar também nesses momentos, né? É, exatamente. Nós vamos aí para a nossa próxima pergunta. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Por que os pediatras, psicólogos falam que nosso estômago é primeiramente, que o estômago tem muito a ver com o emocional da pessoa, problema de ressecamento, de ansiedade. Eu gostaria de tirar essa dúvida. Boa noite e muito obrigado por essa oportunidade. Dizem que se conhece alguém, né, pelo estômago, pelo intestino, né, se a pessoa ela está bem humorada ou não. Tem a ver realmente, porque, né, muitas pessoas realmente quando não conseguem, né, como se dizem aí, fazer o número 3, ficam chateadas mesmo, e isso afeta aí o psicológico, e vem o estresse, vem a ansiedade. É importante frisar que aqui a gente precisaria também até de um clínico geral ou então de um gastro, né, para ajudar nessa resposta do Maciel, né? Mas dentro do que eu conheço, trabalhando com doenças mentais, a gente sabe, já é sabido que doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente que afetam o corpo, né, podem ocasionar gastrites. Por exemplo, se uma pessoa ela desenvolve ansiedade ou ela está nutrindo ódio,
né, raiva, amargura, esses sentimentos, né, tão nocivos, né, Sim, sim. pode também eventualmente desenvolver gastrite. Dizem que são até cancerígenos, úlcera, né? entendeu? E é bom lembrar também que aí a essa altura a imunidade do corpo baixa. A essa altura, né? Aliás, eu tenho recomendado, para quem gosta, né? Eu tenho recomendado a prática da atividade sexual, porque é relaxante muscular, eleva a autoestima e fortalece a imunidade do corpo. Puxa aí, pra você aí que é casado, ó. Então, Interessante. e nessa pandemia que os casais estão mais em casa, né? Geralmente. Sim. Então, aproveita não para brigar, não faça guerra, faça amor. Verdade, gente. Vamos viver em paz, né? Infelizmente, né? Muitos divórcios nesse período aí da pandemia, muitas discussões, né? As pessoas mais em casa se discutiram mais, em vez de, né? Fazerem mais amor, como disse aqui o psicólogo Davi Amâncio. Vamos curtir a vida, ser mais felizes. Exatamente. Não faça guerra, faça amor. É verdade, é verdade. Falando sobre ansiedade hoje, eu queria que o senhor falasse para a gente aí os tratamentos, né? Para quem está em casa e se vê aí ansioso, que tratamento fazer para poder melhorar aí a ansiedade? Bom, normalmente o que eu recomendo quando a pessoa não consegue dar conta de manejar a ansiedade, eu não consigo. Então procure um profissional especializado. No meu caso, que eu trabalho com psicanálise, né? Então é a abordagem mais lenta de todas. Agora, nós também temos tido excelentes resultados, porque é uma jornada através do autoconhecimento. Agora, nós temos outras abordagens também, né? Que inclusive a pessoa até faz dever de casa, né? Temos outras abordagens. Eu parabenizo todos os profissionais em psicologia, que é um profissional tão importante agora nesse momento, né? Então, procure um profissional especializado, leve a sua demanda e eu diria que lá, aí, percebendo em que nível como se configura, né? E é bom lembrar também que geralmente só funciona se a pessoa quiser. Eu conheço muitas pessoas que querem que um parente vá, mas o parente não quer. Aí é difícil. Então, é importante que a pessoa queira, porque se a pessoa não quer, se não há produção de desejo, então não vai funcionar. Verdade. Não vai funcionar. Aí, Davi, o que é que eu faço então? Não faz, simplesmente não faz. Enquanto a pessoa não quiser. E é preciso respeitar o direito do outro querer ou não querer. Né? A pessoa ir emburrada para fazer a terapia, como é que vai funcionar, né? E pensar que o outro não sou eu. É. Né? O outro não sou eu. Nós somos diferentes. Sim, sim. Você talvez reconheça uma demanda nele que ele não reconhece. Então, é importante que a pessoa esteja implicada, ela queira. Se ela não quer, então não vai funcionar. Pelo menos eu trabalho assim. Eu não quero ninguém no meu consultório obrigado. Chateado. Ninguém. Vai funcionar. Todos que estão sendo atendidos é porque querem. Né? Ajuda, Aliás, querem ajuda. lá no consultório nós temos cerca de 60 degraus para subir. Então, já é um teste para quem quer. A pessoa nós já vamos mensurar o quanto a pessoa quer ir para o atendimento. E nós temos lá pessoas que estão lá no consultório, já sendo atendidas já há algum tempo, com ótimos resultados, né? E porque a pessoa quer. Aí nós construímos uma aliança terapêutica. Ótimo, ótimo. Se fazer algo também que torne para a pessoa prazer, é importante que a pessoa ela descubra, né? Nessa pandemia, nós vimos muitas pessoas que descobriram, de repente, a arte de pintar, Isso. a arte de desenhar, de fotografar, e Isso. encontraram algum motivo a mais, algum prazer. É Aí importante que a pessoa descubra algo assim. Aí é Amâncio. inevitável a entrevista não crescer com uma pergunta dessa, né? Porque, na verdade, arte, música, esporte, né? Tudo isso é muito bem-vindo.
Existem pessoas que estão se reinventando Sim. durante a pandemia, né? Sim. Se ressignificando. Então, nós temos muitas alternativas, muitas opções, até para canalizar essa ansiedade, né? E tirar esse excesso, né? Terem excesso, como Lacan disse, né? Então, pegue esse excesso e aí vamos agora canalizar para outras atividades, música, arte, né? E a prática de esportes. Tudo isso é muito importante e excelente para o manejo da ansiedade. Descobrir o prazer pela vida, né? Exatamente. Muitas vezes nós vivemos apenas em função do trabalho, do dinheiro e esquecemos do prazer da vida. E isso é o que vai fazer diferença. Para que a gente possa viver aí. Num outro momento, a gente pode voltar aqui até, caso nos surja essa oportunidade, surja um outro convite, a gente pode falar sobre síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Quando a pessoa está esgotada, e o que tem de pessoas no Brasil com esgotamento profissional não é brincadeira. Inclusive tem uma classe que não é muito, não tem muita visibilidade nesse sentido, mas que precisa acordar para essa realidade, que são os pastores. Por quê? É um trabalho que geralmente, primeiro, não tem uma rotina definida, né? Os problemas surgem de uma hora para outra. Então, esse indivíduo que está ali pastoreando aquela comunidade, aquela igreja, então ele pode estar com um verdadeiro esgotamento profissional. Recentemente, em 2013, me parece, nós tivemos aí um caso do Dr. Augusto Nicodemos, né, que foi recomendado a se afastar das atividades pastorais por conta do esgotamento. Então, a primeira indicação para burnout é férias, tire férias. Então, vai uma dica para você que é pastor, ou você que é profissional liberal, que está esgotado, ou para você que atua em qualquer segmento, né, empresarial, se está com traços, indícios de esgotamento profissional, tire férias, tá bom? Ok. Davi Amâncio, muito obrigado. Eu que agradeço, Sara. Queria que você deixasse as suas considerações finais para quem está nos assistindo. Volte mais vezes, esse tema aí que o senhor falou aí vale muito a pena. Você que trabalha com pessoas precisa realmente se cuidar. Nós precisamos estar aí atentos a essas questões. Quero, antes de finalizar minha fala, né, dessas últimas considerações, quero mandar um beijo para minha esposa, que ficou de acompanhar esse programa. Aí, qual é o nome dela? Né? Ione. Oi, Ione, um abraço para você. Carinhosamente, Deus abençoe. eu carinhosamente chamo de minha rainha. Ai, né? que linda. Os nossos filhos Isabela, Rafael e Marcos Davi. E também a todo o povo lindo aí da Igreja Batista da Palavra, né, lá da Vila Serrana. E um abraço ao meu amigo, o pastor Josué Brito, viu? E, Sara, quero agradecer pelo convite e dizer que eu estou inteira à disposição sempre que quiser falar sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à saúde mental. Pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado a todos. As portas estarão aqui abertas, quero que volte sim. Mais vezes, agradeço demais a disponibilidade, o tempo de vir. Olha, gente, nós estávamos conversando e, Davi Amâncio já estava falando que eu já estava ansiosa antes de começar o programa. A gente, né, antes ali no Zap, trocando algumas mensagens. E aí, você já está ansiosa. Calme aí que ainda dá tempo. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua vida profissional. Muito obrigado. Né, muito conhecido, Amâncio, aqui na nossa cidade. Eu quero passar aqui um brinde para você aqui de Álvaro Alianças, essa empresa que sempre nos abençoa. Quero mandar um abraço especial aí para o Álvaro, para a Neide. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho, viu, por ter vindo, ter aceitado aqui. Eu creio que muitas pessoas tiraram aí muitas dúvidas. Eu quero que depois o senhor entre lá nos comentários lá para poder... Tá, ok. Ainda vai ter algumas perguntinhas ainda para poder responder. Sim. Obrigada.
E a palavra do Senhor Jesus em Salmos 121 nos diz um versículo muito lindo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, agora já no final aqui da nossa entrevista, mas eu quero te dizer que há socorro em Jesus Cristo, que você possa elevar os seus olhos para os montes e você possa encontrar Jesus, que você possa entregar a Ele toda a sua ansiedade, todo o seu coração, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Tá certo? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, você que participou no nosso chat, muito obrigado, você que deu o seu joinha, fica na paz do Senhor Jesus e eu te aguardo no nosso próximo Conversa com Sara. Tchau, gente!